Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Flores Bela Martins, do terceiro ano. Hoje, na aula de ciências, a gente vai falar sobre os sons, né? Orquestrando o som nos instrumentos musicais. Som de uma orquestra. Você já ouviu uma música produzida por uma orquestra? Uma orquestra é formada por vários instrumentos musicais diferentes. Ao ouvi-la tocando, você saberia identificar os diferentes sons dos instrumentos musicais apresentados? Vamos lá, vamos conhecer um pouco desse mundo dos instrumentos musicais. Eu já fui numa orquestra, gente, foi muito lindo, lá no Teatro Municipal. Muito lindo mesmo, eu fiquei encantada. É muito emocionante, porque a gente ouvir uma música é muito diferente da gente ouvir uma música no rádio, no toca-fita, no celular. É muito diferente você ouvir o instrumento tocado pessoalmente, né? Ao vivo ali. Então vamos lá. O som dos instrumentos musicais. O som musical se apresenta de forma agradável aos nossos ouvidos por meio de instrumentos musicais. Eles são classificados em 3 grupos. Os instrumentos de corda, né? Quais seriam esses? Violão, viola, violino, tem um monte mesmo. Instrumentos de sopro, né? Que são flauta. E instrumentos de percussão. Instrumentos de corda, vibração de cordas. Existe um grande número de instrumentos de corda: violão, violino, piano, harpa, guitarra, contrabaixo, etc. Nestes instrumentos, o som é produzido a partir de cordas, que, quando acionadas, provocam oscilações no ar. O som de instrumentos musicais. Instrumentos de sopro, vibração do ar. Os instrumentos de sopro são constituídos por tubos sonoros. Alguns exemplos destes instrumentos são o saxofone, eu adoro saxofone, trombone, o trompete, a flauta. Se você soprar dentro de uma garrafa de vidro, por exemplo, irá observar que esta emitirá um som. Isso acontece porque a coluna de ar dentro da garrafa entra em vibração, emitindo um som. Olha que interessante. Isso acontece mesmo, eu já fiz isso quando criança. Gostava de ficar soprando na garrafa para ouvir o barulho. Instrumento de percussão, vibração do couro. Neste tipo de instrumento, o som é produzido pela vibração de uma membrana ou de uma superfície. Esta vibração pode ser provocada pela mão ou com a ajuda de baquetas, que podem ser de plástico ou de madeira. Exemplo desse tipo de instrumento são os tambores, as baterias, os xilofones ou os adufes. Viu, gente? Gostaram de conhecer um pouco? Muito bom, né? Então vamos lá, vamos ler a atividade aqui do PET. Atividades. Para conversar. Estamos cercados de som, latidos de cachorro, pessoas conversando, canto dos pássaros, a televisão, o rádio, barulho dos carros. Muito barulho, né, gente? Tem muito barulho. O som é resultado das vibrações de algum objeto ou corpo, que produzem ondas sonoras absorvidas pelo sentido da audição, certo? Não conseguimos vê-lo, né? A gente não consegue ver o som, mas conseguimos perceber seus efeitos e algumas de suas propriedades. Vamos conhecer algumas propriedades do som. O som, ele pode ter intensidade. O que seria intensidade? Refere-se ao som forte, alto, alta intensidade, ou fraco, com baixa intensidade. Exemplo,
Quanto mais alto você deixar o volume do seu aparelho de som, maior será a intensidade sonora. E se baixar o volume, reduzirá a intensidade sonora. Então, seria essa intensidade do som, se você aumentar, você aumenta a intensidade. Aumentar o volume, aumenta a intensidade. Se você baixar o volume, baixa a intensidade do som. Duração. Refere-se ao tempo durante o qual o som é emitido. Exemplo: o som do apito do guarda de trânsito pode ser longo ou curto, dependendo de qual alerta ele quer dar aos motoristas. É muito interessante conhecer os apitos de um guarda de trânsito, viu, gente? Tem vários significados. Então, a duração é o tempo que vai durar esse som, né? Tá claro assim? Altura. Permite diferenciar um som agudo, fininho, alto, de um som grave, grosso, baixo. Exemplo: geralmente o som da voz das mulheres é mais agudo e o dos homens é mais grave. Grave é o som mais grosso, né? Certo? E agudo é mais fina. Isso é o que a gente costuma dizer, né, gente? Timbre. Caracteriza a diferenciação dos sons que possuem a mesma altura e intensidade. Mas com ondas sonoras diferentes. Por exemplo, nos permite diferenciar a voz de uma pessoa para outra. O som de um violão com o som de uma guitarra, certo? Letra A. Agora, feche os olhos e perceba os sons à sua volta. Feche os olhos e perceba os sons à sua volta. Descreva os sons que você percebeu. Aqui na minha casa eu tô conseguindo ouvir, sabe o quê? Só o barulho da geladeira ligada. Mais nada, gente. Só isso. Mas você deve perceber outros barulhos aí, né? Então, vamos lá. Letra B. Ligue a propriedade do som com a característica correspondente. Bom, timbre, intensidade, altura, duração. Você vai ligar, certo? Olha, som agudo, fininho, alto, duração de emissão de som, diferença entre o som do violino e da flauta, som grave, grosso, baixo, som forte ou fraco. Você vai ter que voltar aqui no texto e ler de novo, porque uma vez só que lê a gente não entende. E você vai ligar, passar um tracinho no timbre. O que é timbre? Volta lá, lê a característica do timbre e já liga, certo? Agora, gente, olha que legal essa tarefa aqui, a número 2. Número 2. Classifica os instrumentos musicais segundo a vibração produzida. Flauta é vibração de cordas, vibração do ar, vibração de metal, vibração de couro? Você vai marcar um xizinho lá Você vai marcar um xizinho lá onde que é a vibração. Ela é vibração de quê? E o tambor? É vibração do quê? E o violão? O triângulo? O saxofone? Chocalho? Guitarra? Viu por que a tia colocou aquele textinho lá sobre os instrumentos musicais? Porque senão você não ia saber bem. Nós não conhecemos muito sobre instrumentos musicais, não é? Se você fosse escolher um desses instrumentos aqui, qual você gostaria de tocar? Bom, nós já temos alunos que tocam flauta na nossa sala, eu não vou nem falar o nome, sabe? Mas vocês sabem quem é. 3. Veja a ilustração ao lado. Carlinhos montou um conjunto musical com seus amigos para uma apresentação na festa da família de sua escola.
Indique os instrumentos musicais que eles estão usando de acordo com o som produzido. Olha, instrumentos de corda, som produzido pela vibração de cordas. Qual é o instrumento que está sendo utilizado para vibração de cordas? Né? Vocês entenderam essa tarefa? Indique qual é o instrumento que está aqui do lado, que é vibração de cordas. Instrumentos de sopro. Tem algum instrumento de sopro? Qual é o nome desse instrumento que está sendo utilizado aqui nessa bandinha? Instrumento de percussão. Som produzido pela vibração das mãos, baquetas ou outros objetos. Certo? Instrumento de percussão. Os sons do nosso corpo. Aqui já é outra atividade. Vamos lá. Nosso corpo pode ser usado como instrumento de percussão. Por exemplo, podemos produzir som usando a nossa boca, né? Batendo palmas ou no nosso peito, né? Certo? Estalando os dedos, batendo os pés, né? A gente pode produzir sons com os nossos corpos. Sabiam que tem algumas bandas que não utilizam instrumentos só com a boca? Eu já vi muito na TV. Você já viu uma apresentação assim? Ó, coloca uma música divertida. Agora vamos lá, vamos nos divertir. Coloca uma música divertida. Feche os olhos e tente acompanhar a música batendo palmas ou estalando os dedos. Em seguida, abra os olhos e continue acompanhando a música com outros sons produzidos com o seu corpo. Estalando os dedos, batendo palma, batendo os pés. Você também pode produzir o seu próprio conjunto musical, convidando seus familiares para participar da percussão corporal. E se quiser, gente, pesquisar também sobre isso que eu acabei de falar para vocês, sobre essas bandas que não utilizam instrumentos musicais, vocês vão ver que lindo que é muito bacana. A gente chega a duvidar, fala, tem algum instrumento musical por aí que eles não estão mostrando pra gente. Mas, na verdade, é somente com o corpo mesmo. Turminha, para aula de ciências hoje é só, tá bom? Um beijo a todos e boa tarefa. Leia de novo o texto com atenção, faça com muito carinho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.